Olá pessoas, meu nome é Dante, eu não sou nerd. E sim, o PewDiePie caiu em polêmica de novo. E até como eu sou esse fanboyzinho do PewDiePie, essa cópia dele, eu vou estar falando sobre isso. Antes de realmente começar com o conteúdo, eu tenho que deixar vocês a par de algumas coisas que acontecem nos Estados Unidos para vocês realmente entenderem a amplitude dessa notícia, porque grande parte dos veículos de notícia, de veículos de mídia, não estão conseguindo fazer um trabalho direito, nunca conseguiram desde que entraram na internet, né? Mas não estão conseguindo fazer um trabalho correto em manifestar o que realmente aconteceu nessa notícia. Nos Estados Unidos existem definições, palavras e termos que são muito, muito pesados se utilizados, independente do contexto. É absurdo, porque é o tipo de termo que se você utilizar no meio de um grupinho de pessoas que sabem inglês, que são dos Estados Unidos, que são da Europa, algum lugar, mano, se tu falar no meio deles, cara, eles provavelmente vão olhar pra você com uma cara de peixe morto e vão falar: eu não acredito que você falou isso. E depois disso vai aparecer dois agentes da FBI se integrando assim no teu lado, vão meter uma surra em você, vão te colocar num campo de concentração e vão te matar, velho. Porque é sério, é pesado. Eu acho que aqui no Brasil, pra gente conseguir realmente irritar as pessoas de verdade, você tem que ser criativo. Lá nos Estados Unidos é só você falar assim: hey, you fucking nigger. Pronto, pode esperar que vai acontecer muita merda com você. O PewDiePie acabou utilizando um desses termos no meio de um jogo que ele estava tendo em PUBG, que é esse novo jogo que tá todo mundo jogando, tá bem famoso na Twitch. E ele tava num momento de raiva no meio desse jogo e ele acabou soltando fucking nigger no meio da frase, assim, onde que ele tava xingando um cara que havia matado um amigo dele e tudo. 2 segundos depois ele falou já desculpa e tudo, porque ele já sabe como é que é com essas palavras, ele já sofreu muito backlash por ter feito merda no YouTube, então ele é um pouco cuidadoso com isso, só que não foi o suficiente. Eu pensei, isso vai dar um comentário ou outro, talvez no Reddit, alguma coisa do tipo, e eu, inocente, fui dormir, né, pensando que ia acabar por ali. Só que eu me esqueci que a mídia colocou o PewDiePie num pedestal e ele não pode fazer um único erro, cara. Não, cara, eu acordei no próximo dia eu via pra tudo que é lado, tudo falando do PewDiePie. E eu, tipo, abri notícias, acho que em volta de 20 a 30 notícias pra pegar informações pra fazer o vídeo falando sobre o assunto com vocês, porque eu não sou um cara de um lado, eu sou fã do PewDiePie, mas eu vou olhar os dois lados e eu vou avaliar os dois lados de forma justa, pra conseguir entregar um vídeo justo pra vocês. Só que eu me esqueci que a mídia deixou de ser útil desde que ela entrou na internet, porque a mídia agora, ela tem essa mania de simplesmente copiar e não adicionar nada. Eu abri mais de 20 a 30 artigos ao mesmo tempo, eu não tava com medo, eu queria ler mesmo naquele momento. E cara, cada um artigo que eu ia lendo era exatamente igual ao outro em estrutura. Falava um pouco sobre como que o PewDiePie havia se metido em merda antigamente, do qual você pode ver o meu vídeo, se você não sabe, ele já se meteu em muita merda. E daí ele fala o que aconteceu e daí acaba, sabe? Geralmente, grande parte dos artigos que eu abri falando sobre esse assunto acabavam em 9 parágrafos. E era patético, porque quando eles tentavam adicionar alguma coisa que nem o Olhar Digital fez, era basicamente merda mal pensada. Basicamente, o cara viu uma coisa ali, generalizou e colocou no texto. Era horrível. Eu consegui achar uma opinião no meio de todos esses artigos que eu achei muito boa e que eu queria que representasse a mídia em geral, porque o resto não tá bom. Tá aqui a print em inglês e tudo, ela é da Game Informer, eu vou dar até um thumbs up, porque foi uma das poucas matérias que foram boas, na minha opinião, bem cheia de carne de assunto, parecia que a pessoa sabia mais do que estava falando. E na opinião dele, ele fala que o PewDiePie é um cara muito forte no YouTube, que ele tem uma influência imensa, mas isso não significa que ele tem uma licença para sair falando qualquer um tipo de merda que ele bem deseja. E o autor espera que ele venha com uma desculpa e que ele seja um modelo melhor para a comunidade gamer no futuro. Uma coisa que eu posso dizer, eu sei que ele vai vir pedir desculpas, mas que ele vai ser uma pessoa um pouco melhor, assim, em quesito de modelo, eu acho que ele não vai ser. PewDiePie, ele é um shitlord. Ele é um shitlord.
tá? Ele é basicamente o pior do que a internet pode oferecer. E ele criou a fama dele sendo o pior do que a internet pode oferecer. E se ele mudar, ele vai perder o brilho que ele tem. Se ele já não tá perdendo com essas últimas coisas que aconteceram com ele, que, se querendo ou não, deixaram ele um pouco mais censurado, um pouco mais arbitrado pelo YouTube. Bom, eu acabei não contando uma coisa pra vocês. A notícia, essa notícia do PewDiePie e tudo ter feito merda, só realmente começou a explodir na mídia mainstream quando um desenvolvedor de um jogo indie chamado Firewatch ficou meio que no passivo-agressivo no Twitter e forçou o PewDiePie a retirar o vídeo dele jogando Firewatch. Foi aí que as coisas começaram a explodir de verdade e que a mídia começou a pegar nesse assunto. Por que eu só contei isso agora? Porque já é outro assunto falar sobre esse cara. Eu já vou começar a abordar outro assunto, porque eu acredito que eu preciso de outra explicação um pouco mais avançada para conseguir explicar o porquê eu acho que esse cara fez isso. Em 2012 o feminismo começou a florescer um pouco mais e começou a ficar um pouco mais forte. E teve também outros grupos que começaram a se florescer nessas épocas também. E todos eles criaram uma ideologia de que todo mundo que estava indo contra eles eram pessoas totalmente antagonistas, eram pessoas totalmente erradas. E foi aí que muito dos termos floquinhos de neve se surgiu. E a partir daí surgiu essa massa chamada SJWs, Social Justice Warriors, que são pessoas que são capazes de fazer tudo para comprometer ou ferrar com as pessoas que não concordam com elas sobre a internet. É basicamente isso a minha leitura de Social Justice Warrior. E eu acredito que esse cara é basicamente um desses. Ele é um cara que simplesmente não aceita uma pessoa diferente, uma pessoa com uma visão diferente, uma pessoa talvez um pouco menos sensível e que simplesmente quer censurar essa pessoa. E é basicamente isso que esse pessoal faz. Eles literalmente vão atrás de você e vão te ferrar se você fizer alguma coisa que você não concorda com eles. Eu já abordei várias vezes esse assunto no meu canal, principalmente no vídeo onde que eu falo sobre a guria que faz um cosplay de Sombra e ela meio que escurece a pele dela pra fazer o personagem ficar semelhante, e aparece os Social Justice Warriors e começam a malhar o pau nela e começam a xingar ela e começam a chamar ela de coisas que ela não é, a ponto onde que ela se sentiu humilhada e retirou tudo que podia da internet e pediu desculpas ainda para essas pessoas. Essas pessoas, querendo ou não, elas têm uma influência muito grande e são simplesmente pessoas estúpidas. Eu sei que às vezes sente que a nossa opinião não é a única e talvez que a nossa opinião talvez não seja certa, mas aceitar é parte, sabe? E se você não aceita, você vira um desses. Não deixe com que esse tipo de coisa aconteça, sério. Tendo dito isso, eu tenho que dar minha conclusão sobre o vídeo e fechar ele logo antes que vocês se cansem dele. E eu tenho que dizer que apesar do PewDiePie ter utilizado um termo que é racista, eu acredito que ele não seja racista, ele usou isso em um momento de raiva. Qualquer uma pessoa em um momento de raiva, ela faz três coisas. Ou ela xinga, ou ela aumenta o tom de voz, ou ela bate em alguma coisa. Tem vezes onde que as pessoas fazem as três coisas e é bem chato, mas a gente tem que aguentar. Mas assim, querendo ou não, ele fez uma dessas e porque ele é colocado nesse pedestal por ser o cara mais popular da plataforma, ele acabou se ferrando um pouco mais do que deveria. Ele não deveria ter tomado todo esse backlash. Eu tenho certeza que ele vai fazer um vídeo pedindo desculpas e adensando a situação de uma forma correta e tudo. Eu não tenho muita mais coisa a dizer sobre isso. Tenho em mente que o Twitter, principalmente, vai estar cheio de pessoas falando merda do PewDiePie, mas são pessoas que geralmente não estão por dentro do real contexto do assunto. E se vocês querem que essas pessoas realmente entendam o que está acontecendo, deixem esse vídeo pra elas, assim, mandem esse vídeo pra elas assistirem. E vamos esperar que elas entendam esse assunto de uma forma um pouco mais aberta, não vendo apenas o lado da mídia e sim o lado do PewDiePie e tudo. Eu tenho certeza, sim, ele fez um pouco de errado, mas ele não merece todo esse ódio que ele tá recebendo. Eu acho que é isso pra hoje, pessoal. Muito obrigado por assistirem esse vídeo e até mais.